Hoje nós temos aula de História para o segundo e para o terceiro ano. Lembram de mim? Eu sou a professora Viviane, eu que vou acompanhar vocês nas videoaulas, certo? Lembra dos nossos combinados? Primeiro, fique em casa, se cuide. Lembre sempre de lavar as mãos antes e depois das aulas e arrume um lugar confortável onde você possa apoiar seus materiais, porque hoje a gente vai desenhar, escrever, recortar, colar. Então precisa de um lugar legal para vocês fazerem a atividade de vocês. O que nós vamos precisar de materiais hoje? Nós vamos precisar do caderno onde vocês vão anotar a lição de vocês ou uma folha, mas vamos precisar também de uma folha para fazer atividade. Lápis, borracha, lápis de cor, pode ser lápis de cor, pode ser giz de cera, pode ser canetinha, tesoura, cola e uma régua, tá? Eu vou dar um tempinho para vocês pegarem materiais de vocês. E daí, já pegaram o material de vocês? Vamos começar? Primeiro a gente vai relembrar o que a gente teve na primeira aula, que foi a identidade da criança. Lembra que a gente falou do nosso nome, sobrenome, o nosso apelido, né, como as pessoas nos chamam. Vimos nossa história de vida com os documentos, com a certidão de nascimento, com a carteira de identidade, a caderneta de saúde da criança. Vimos também que as características físicas fazem parte da nossa identidade, o modo de ser e agir. Identidade é o conjunto de características que distingue uma pessoa da outra, o que nos torna únicos, certo? Lembraram de tudo isso? Agora vamos para a nossa aula hoje mesmo, que é. Hoje nós vamos falar de diferentes modos de viver. Vamos lá registrar no caderno? Coloquem a data de hoje, coloque que é a aula 2 de História e diferentes modos de viver. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem, certo? Isso, já anotaram aí no caderno de vocês ou na folha de vocês? Então vamos lá. Diferentes modos de viver. O que será que é isso? É como a gente vive, isso mesmo. Se a gente for pensar, a gente tem um lugar onde a gente mora, a gente tem o que a gente se alimenta, como que a gente anda, se locomove do lugar para o outro, como a gente estuda, como a gente brinca. Meios de comunicação, tudo isso faz modo de viver, é o nosso modo de viver. Mas nós vamos falar só de 3 hoje. Hoje nós vamos falar da habitação, onde nós moramos. Vamos falar das diferentes maneiras de se comunicar e também as diferentes maneiras de se locomover. Vamos começar com modos de morar em diferentes tempos e espaços. As pessoas que fazem parte da sua família moram todos no mesmo lugar e endereço? Olha lá, essa daqui é a minha família. Olha que família grande que eu tenho, né? Nessa família estou eu, meu filho, minha mãe, meu irmão, algumas tias, tios,
meus primos, os filhos dos primos, e tem aquelas pessoas que a gente gosta tanto, 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 que acabam fazendo parte da nossa família. Mas olha esse povo todo, será que eles moram junto comigo? Porque muitas vezes a gente fala que a família é quem mora com a gente. Tá certo também. Mas essa família aí é muito grande, né? Nem todos moram comigo, não. Olha só com quem eu moro. Eu, o meu filho, a minha mãe e o meu irmão. E você? Onde você mora com a sua família? Então, agora nós vamos pegar os materiais para fazer uma atividade onde você vai me contar aonde você mora. O que a gente vai precisar? De metade de um papel sulfite branco ou colorido, tesoura, régua, canetinha, lápis de cor ou giz de cera, certo? Vou dar um tempinho para você reunir todo esse material. Então, para fazer essa atividade, nós vamos usar uma folha de papel sulfite, metade da folha, que eu já vou ensinar como a gente faz. Aqui eu usei um de 2 cores, até para ficar melhor a visualização de vocês, mas pode ser o papel branco. Vamos precisar de lápis, borracha, régua, lápis de cor, canetinho, giz de cera e a tesoura. Como eu falei, nós vamos precisar da metade da folha, então vamos dobrar aqui para a gente ficar com o tamanho exato que a gente precisa. Vinca bem aqui para mostrar daí, marcar bem a dobradura no meio. Vou recortar. Então, essa parte eu vou usar, a outra não, certo? Agora, eu vou dobrar no meio de novo. Ponta com ponta. Vinco bem. Para mostrar essa dobradura aqui no meio. E agora, as pontas eu vou levar ali no meio. Dos 2 lados. Vai ficar parecendo uma porta, ó. Certo? Depois que eu fizer isso, eu vou marcar um risco. Mais ou menos uns 3 dedos. De vocês pode ser 4 dedos, porque o dedo de vocês é menor do que o meu, né? Vou marcar com uma linha, ó. Certo? E agora eu vou recortar bem em cima dessa linha. Dos 2 lados. Vai ficar assim, ó. Certo? Essa parte aqui, esse quadradinho aqui, eu não vou usar. Então, posso tirar fora, bem em cima da linha também, e descartar dos 2 lados. Certo? Então, nossa dobradura vai ficar assim. E agora, nós vamos pegar essa pontinha, leva lá pro meio, dobra bem, pega outra, leva lá pro meio, dobra bem. Então, nossa casa, nossa moradia está pronta. Dentro, agora, você vai desenhar a sua família e do lado de fora a sua casa. Eu já fiz uma aqui. Só que eu fiz com papel branco. Olha lá, então desenhei por fora a minha moradia e dentro eu desenhei as pessoas da minha família, certo? Agora é a sua vez.
Já terminaram? Se não terminaram, não tem problema. Depois, daí vocês fazem e lembrem de colar no caderno e escrever minha moradia, certo? Agora vamos ver se vocês estão bem espertos. Moramos em que cidade? Isso mesmo, em Curitiba. E olhe como é a nossa cidade hoje em dia. O que vocês estão vendo nessa foto? Nossa cidade tem bastante prédios, né? Alguns prédios altos, outros menores. Tem algumas casas também, ruas, carros. Nossa cidade é uma cidade grande, né? Então essa foto aérea nos mostra como nossa cidade tem bastante moradias. E como será que era Curitiba antigamente? Olha essa foto. Olha a diferença. Primeiro que a foto já é diferente, né? Hoje em dia a gente tem a foto colorida. Antigamente era difícil ter a foto colorida. Essa foto é de 1893, de 127 anos atrás. E se a gente for ver, não tem todas as coisas que tem hoje em dia, né? Não tem tantos prédios, a gente não vê tanto carro, rua, nem deve ter ruas asfaltadas. Nessa foto deveria ter estradas, mas tem bastante casa. E você sabia que um historiador, ele estuda tanto o passado, o que já aconteceu, o que está acontecendo no presente, para a gente poder contar no futuro. Então, agora eu quero que vocês pensem como era Curitiba antigamente, como eu mostrei com a foto, mas vocês também podem ver com outras fotos e como que é hoje em dia. E vocês vão fazer a seguinte atividade. Vocês vão fazer um quadro dividido em 3 partes. Uma das partes a gente vai escrever as ideias que tem no presente. Na outra, as ideias que tem no passado. E na outra, ideias que relacionam presente e passado. O que a gente viu nas fotos que tinha no presente? A gente viu que tinha prédios, que tinha carros, que tinha as ruas, mas você tem muito mais coisa aí que você pode falar. Vimos no passado que tinha bastante campos, né? Tinha poucas construções, mas casas tem em ambos, tem tanto no presente como no passado. E agora eu vou dar um tempinho para você fazer esse quadro e escrever, além disso que já está escrito, o que mais que tem no passado, no presente e que pode ter nos dois, certo?
Então, essa atividade a gente viu como era Curitiba no passado, Curitiba no presente e o que se relaciona tanto no passado como no presente, tá? Então, é para vocês completarem com tudo aquilo que vocês lembrarem. Não precisa só o que tem nas fotos, mas usem também a imaginação de vocês. Agora vamos conhecer diferentes moradias. Aqui nós temos duas moradias diferentes. Uma de madeira, que é claro, é feito de madeira, e de alvenaria. Alvenaria são as casas que são feitas de tijolo, pedra, cimento, certo? Será que a gente tem essas casas ainda em Curitiba? Com certeza, né? E essas daqui? Olha que diferente. Palafitas. São casas que são construídas sobre as águas. Então, quando o rio está baixo, eles constroem a casa com estacas, né, para a casa ficar mais alta, e quando o rio enche, embaixo fica só água, bem diferente, né? E a casa de pau a pique ou a taipa. Essa casa, ela é construída com bambu ou taquara, que é um tipo de uma planta, ou até de madeira. Eles são entrelaçados e depois são preenchidos de barro. Será que em Curitiba ainda tem dessas casas? Essas aqui, vou ser bem sincera com você, eu nunca vi, mas pode ser que tenha. Olha lá, os barracos são casas simples com instalações bem precárias. E os prédios são de alvenaria, só que eles precisam ter os ferros bem reforçados para aguentar todo o peso dele. E em Curitiba, tem essas casas? Esse eu já vi aqui em Curitiba. E essa outra aqui, ó, o iglu. O iglu, ele é feito da neve, com blocos de neve. E a oca é a habitação indígena e ela também é feita com taquara, ou bambu, madeira e daí coberta com palha ou com folhas de palmeiras. A aldeia indígena, ela tem várias ocas, uma em volta da outra e no meio fica o pátio central. E será que tem em Curitiba? O que você acha? Ah, neve não tem em Curitiba, então iglu a gente não vai encontrar. E oca também não. Mas eu tenho uma curiosidade para vocês. Curitiba tem uma aldeia indígena urbana. Vocês sabiam? Vamos conhecer um pouquinho dessa aldeia? A aldeia indígena de Curitiba luta para preservar cultura. A maior preocupação das 35 famílias indígenas que vivem na aldeia urbana
Cacané-Porã, no Campo de Santana, é manter viva a cultura. Em Cacané-Porã vivem descendentes de 3 diferentes etnias indígenas. São 4 famílias de Guaranis, 4 de Chetás e 27 de Caingangues. Adaptados à vida em meio urbano, todos os índios que vivem aqui trabalham em empresas, temos pedreiros, metalúrgicos, motoristas e padeiros. Usamos carros, motos, roupas da cidade. Já estamos acostumados com a cultura do homem branco, mas não podemos esquecer das raízes, porque senão elas acabam se perdendo e não queremos apagar a nossa história. Ressalta o cacique da aldeia, Carlos Luiz dos Santos. As 35 casas construídas em áreas de 44 mil metros quadrados são dispostas em círculo, sem muro, separando os lotes e com uma oca de madeira na praça central. Olha que legal! Nessa aldeia urbana aqui em Curitiba, que fica lá no Campo de Santana, tem 35 famílias indígenas, 3 etnias diferentes, Guaranis, Chetás e Caingangues. E eles já estão adaptados ao meio urbano, trabalham, eles se vestem com roupas, mas eles querem preservar também a tradição, a cultura deles. Dentro da aldeia, eles têm aulas também, mas aula de língua indígena. Eles produzem artesanatos e ainda têm os seus ritos e rituais. Legal, né? E olha que legal, a casa. A casa deles não é uma oca, como a gente viu, é uma casa de alvenaria. E essas casas estão dispostas em círculo. No meio tem uma praça central e tem uma oca, só que essa oca é feita de madeira. Que legal, descobrimos isso em Curitiba. Vamos para outro tema? Agora nós vamos falar do modo de comunicar em diferentes tempos e espaço. O que é a comunicação? Comunicação é a troca de informações, de ideias, de sentimentos. É um processo que mantém as pessoas em contato permanente uma com as outras, certo? E como que nós nos comunicamos hoje em dia? Pensa aí que você deve estar isolado em casa. Como que a gente pode se comunicar? Com o celular, com o notebook, com o computador, com o tablet. Claro que a gente pode se comunicar, desde que a gente tenha internet para mandar mensagem, para fazer videochamada. Com o celular sem internet dá para ligar, certo? Será que sempre foi assim? Será que sempre teve celular, notebook, computador e tablet? Olha como a gente se comunicava antigamente. Essa foto é de 1958, de 62 anos atrás. E a pessoa, né, uma menininha ali com um telefone. Vocês já viram um telefone desse tamanho? Antigamente os telefones eram grandes, né? Mas será que sempre foi assim? Olha lá, pintura rupestres, as pinturas que os homens faziam na época da caverna. Era uma maneira de comunicação. Eles não tinham celular, tablet, notebook, telefone, e para contar o que estava acontecendo no seu dia a dia, eles pintavam as cavernas, né? Muito legal, né? E daí isso foi informações para nós também. Nós que vivemos agora sabemos um pouquinho de como eles viviam. E o alfabeto? Será que o alfabeto com as letras de A a Z, como você aprendeu, será que sempre foi assim? Não. Antigamente era epígrafos, eram desenhos. Já imaginou que difícil que era fazer alguma escrita antigamente? Mas a escrita é uma maneira, um modo de comunicação, certo? E os correios, as cartas, isso existe antigamente e existe agora também. As cartas sempre tiveram presente, né? E tem uma curiosidade bem legal quando a gente fala do correio. Você já ouviu falar do pombo-correio? O pombo-correio era um pombo que era criado em um lugar, daí ele era levado para outro lugar e daí colocavam nele, ou nas costas ou nas patas, mensagens e soltavam ele. E esse pombo voltava para o lugar onde ele nasceu. Bem legal, né? Bem interessante. E era uma maneira de comunicação também. E esse daqui, o que é? Você sabe o que é?
É um rádio. Olha o tamanho do rádio antigamente. Enorme, né? Depois ele foi ficando menor. Esse aqui é um rádio de madeira. E hoje em dia a gente encontra rádio assim, às vezes, nas nossas casas. Ou até mesmo no celular. E o rádio é um meio de comunicação em que a gente usa a voz. A gente escuta notícia, a gente escuta música, mas a gente utiliza a voz, certo? E a televisão? Você sabe como que era a televisão antigamente? Olha lá, ó. A televisão não tinha tela fininha, grande. Era uma tela grande e pequenininha. E ela era preta e branca, não tinha imagem colorida como que é hoje. E a televisão é um meio de comunicação, um modo de comunicação onde que a gente escuta o áudio, né, o som da voz ou do barulho e a imagem, certo? E esse aqui, você sabe o que que é? Isso daqui é um computador, o primeiro computador. Olha o tamanho dele, enorme, dava quase o tamanho da sala toda. E o computador, ele processa dados, né? Ele guarda dados, guarda informações. E quando surgiu a internet, ele se tornou um meio de comunicação também, porque com o computador e com a internet eu posso mandar e-mails, posso mandar mensagem, posso fazer videochamadas, né? Hoje nós temos computador de vários tamanhos, mas esse daqui, você já viu? Tá na pontinha do dedo. E esse daqui é um computador. É o menor computador que existe. Eu acredito que no futuro nós vamos ter computadores bem pequenininhos. Se a gente for pensar, até o celular da gente já faz a função de um computador também. Certo? Agora, preste atenção e responda rapidamente. Eu vou fazer uma pergunta com 3 desenhos e vocês vão ter que me dar a resposta correta. Qual forma de comunicação você usa quando você quer falar com um amigo, mas está isolado socialmente em sua casa? Qual deles? Quem falou carta? Carta dá para escrever a carta, mas daí eu vou ter que sair de casa para entregar a carta, daí eu não vou estar isolado. A televisão não dá para falar, dá para assistir, então também não é. Então a resposta certa é o celular, que eu posso falar por mensagem ou por ligação, certo? Vamos para a próxima? Quando você quer ver e ouvir um programa legal, qual desses 3 você usa? Quem falou o telefone? Não dá para ver e ouvir, dá para conversar, ligação. Rádio só dá para ouvir, não dá para ver. Então o certo é a televisão. Próxima pergunta. Quando você quer escrever para alguém que sente saudades e que mora longe, o que você usa? Se você falou o telefone não dá para escrever. Esse tipo de telefone que está aí na imagem não dá para escrever. Se fosse um celular até daria, mas esse daqui não dá. Jornal é escrito, mas não dá para você escrever no jornal para alguém que mora longe. A carta é a resposta correta. Eu vou poder escrever para alguém que mora longe. Vamos para a próxima? E quando você quer ler uma notícia, onde que você pode ler? A televisão até dá para ler notícia, mas tem mais imagem, eu vou mais ver do que ler. O rádio também tem notícia, mas eu vou ouvir. Agora, se eu quero ler uma notícia escrita, eu vou usar o jornal, certo? Quando você quer ouvir notícia ou música, qual meio de comunicação, qual modo de comunicação que eu vou ter? O telefone, mas o telefone dá para ouvir notícia ou música só se a pessoa do outro lado colocar uma notícia ou uma música para você ouvir. Mas na maioria das vezes você vai querer conversar. A televisão é mais para imagem, né? Então, o certo é o rádio, que eu vou conseguir ouvir e escutar as músicas, certo? Então, nós falamos de vários modos de comunicação. E agora eu vou querer que você faça o seguinte.
Lá no seu caderno você vai escrever modos de comunicação que utilizam a fala e que utilizam a escrita. Nós já vimos alguns, por exemplo, a fala, o rádio. O rádio utiliza a fala. A televisão, apesar de usar a imagem, também utiliza a fala. Telefone também. E a escrita? Um jornal, uma revista, uma mensagem. Só que eu acho que você sabe mais coisas do que isso que eu falei. Então eu vou dar um tempinho para vocês fazerem, certo? E daí, já escreveram os modos de comunicação que utilizam a fala e escrita? Se você não terminou, pode terminar depois. E agora eu quero mostrar para vocês um brinquedo bem legal que dá para fazer com os materiais que vocês têm em casa, que é o telefone. Eu utilizei, ó, 2 copinhos. Esses copinhos precisam estar com um furinho neles. Esse furinho você pode pedir para o pai, para a mãe ou para algum responsável seu fazer. E vai precisar também de um barbante. Daí eu vou amarrar o barbante dentro do copinho, ó, certo? E ele funciona como telefone. Aqui eu fiz um pouquinho curto, mas vocês podem colocar quantos metros vocês quiserem. Até uns 3, 4 metros fica bem legal. Vamos ver se dá certo? Para esse brinquedo funcionar, nós temos que colocar na boca na hora de falar ou no ouvido para escutar, certo? Vamos ver se dá certo? E o barbante tem que estar bem reto. Olá, criançada! Tudo bem com vocês? E depois, para escutar, é só a outra pessoa falar na boca e eu vou pôr aqui no meu ouvido para escutar. Lembrando que o barbante tem que ficar bem reto, certo? Façam esse brinquedo aí em casa que vocês vão se divertir bastante. Agora nós vamos falar do modo de se locomover em diferentes tempos e espaços. E para isso eu quero mostrar para vocês esse infográfico. Olha lá, esse infográfico mostra os meios de transporte mais utilizados no Brasil. Esses que estão em vermelho são as que são mais utilizados e a gente pode ver que o ônibus é o meio de transporte mais utilizado pelos brasileiros. Depois as pessoas se locomovem mais a pé ou com o carro próprio ou de bicicleta ou de moto. E os que estão em marrom são os menos utilizados e alguns deles a gente nem tem aqui em Curitiba, que é o micro-ônibus. A gente tem poucos micro-ônibus, até se a gente for pensar em transporte coletivo na cidade. Mototáxi também é muito pouco. Metrô nem existe aqui em Curitiba. Trem, a gente tem mais o trem que vai para o litoral, né? Que é um trem mais para passeio.
carro, quando utiliza carona, e o táxi, certo? E esses dados, eles são de 2016. Hoje em dia já estaria diferente, principalmente porque agora a gente tem os aplicativos, né, de transporte que ajudam também a se locomover para um lugar para o outro. Como você e sua família se locomovem? Ônibus, a pé, de carro próprio, por aplicativo do transporte? Vocês vão fazer isso no caderno. Vão escrever como posso me locomover, e você pode fazer ou desenhando ou escrevendo as maneiras que você e sua família se locomovem. Vou dar um tempo aí para vocês fazerem essa atividade. Olha lá, vamos continuar? Se você não terminou agora, termine depois, certo? E já que nós falamos em Curitiba, história estuda como que é o passado, o que já aconteceu, o presente, não o que está acontecendo. Vamos ver um meio de transporte de antigamente? Imigração polonesa no Paraná e Curitiba. A imigração polonesa no Paraná se destacou muito pela difusão da carroça, puxada por 2 cavalos. A carroça possuía um cabeçalho, na ponta do qual era atrelado o arreamento do cavalo. As rodas da carroça possuíam uma chapa de aço e raios de madeira. Os fueiros seguravam as paredes, artisticamente entalhadas e pintadas em várias cores. Muito interessante saber isso. E eles são tão importantes as carroças, que até aparecem em alguns murais da cidade. Esse mural aí de Puti Lazarotto, que é um artista paranaense, ele fez vários murais, tanto aqui em Curitiba como em outras cidades. E olha lá o que aparece nesse mural, uma carroça. Até parece o cavalo tomando água ali. Então esse mural aparece como era a vida dos colonos.
Eles plantavam na terra deles, colhiam e vinham vender na cidade. Até aparece ali uma senhora, né, com 2 cestas, e essas cestas com alimentos, né, com frutas, verduras que eles vinham vender aqui. Bem legal, né? Saber um pouquinho mais como era antigamente a nossa Curitiba. Hoje em dia, nós vamos ver uma maneira de se locomover em Curitiba hoje em dia. Nós vamos falar das bicicletas, certo? Olha lá, a ciclovia constitui espaço inteiramente segregado, separado, independente do tráfego motorizado e dos pedestres, destinado à circulação exclusiva das bicicletas. Nas ciclovias é junto com a calçada, só que como você pode ver aí na imagem, ela é pintada de vermelho. E aqui tem o cuidado tanto da pessoa que está andando de bicicleta para não invadir o espaço do pedestre, como do pedestre para não andar no espaço das bicicletas. Vamos falar das ciclofaixas. Constitui espaço não segregado do tráfego motorizado e dos pedestres destinado à circulação exclusiva das bicicletas. As ciclofaixas é junto com os carros, com os ônibus, com as motos. Também é pintado de vermelho, também é sinalizado, né, como está ali na foto. E aqui o cuidado é dos motoristas que estão com o veículo motorizado para não invadir o espaço da bicicleta. Vamos para o próximo? Passeio compartilhado. Espaço na calçada onde pedestres e ciclistas podem compartilhar a mesma área para circulação. Esse tipo de infraestrutura tem pavimento em asfalto e a população comumente confunde tal espaço com a ciclovia. Nele, a prioridade da circulação é dos pedestres. Olha que interessante. É um espaço que tanto anda o pedestre como bicicleta. E esse espaço, a preferência é do pedestre, não das bicicletas. E isso acaba causando bastante acidentes e bastante broncas de um lado e do outro, né? Cada um querendo defender o seu, certo? E por último, as ciclorotas. Essa vocês acham que nunca viram. E se viram, tem alguns pontos da nossa cidade. É a estruturação de uma rota com maior segurança para a circulação de ciclistas. As vias que delas fazem parte têm como principais características velocidade máxima de 30 km por hora, sinalização específica nas vias que dela fazem parte, e numa ciclorota predominará o compartilhamento de ciclistas motoristas no mesmo espaço, respeitando as normas de trânsito. Então é um espaço que tem até uma sinalização diferenciada. Os desenhos são no chão e nesse espaço convive pedestres, ciclistas, motos, carros, ônibus, só que eles têm que andar bem mais devagar do que em outras vias, né? E precisa do respeito de ambos os lados, certo? Então, conhecemos um pouco de um transporte do passado, que era a carroça, e agora, né, do futuro, a bicicleta. Apesar que no passado também tinha bicicleta, mas duvido que tinha ciclofaixas, ciclovias, ciclorotas, né? Não deveria existir. Existe agora por causa do tamanho da nossa cidade. Agora, imagine que você vive no futuro. Como você acha que seria o transporte do futuro? Já falei para vocês que história estuda o passado, vê também o que está acontecendo no presente para contar no futuro, para a gente imaginar o que vai acontecer no futuro. Agora é a vez de vocês. Usando materiais alternativos como papéis, papelão, copos plásticos, palitos, tampinha, caixinhas, o que você tiver em casa, você vai construir o seu transporte no futuro, certo? Se você não tem esse material, você pode também desenhar o transporte do futuro. Daí tire foto, mande para a sua escola, para a página da escola, para os professores, para os diretores, que eles vão mandar para a gente mostra na próxima aula, certo? Então, isso é a nossa aula de hoje. Eu espero as fotos de vocês, as mensagens de vocês e tudo de bom e até a próxima aula.